esse lançamento e a inserção do tema da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no documento final, o compromisso de todos os países do G20, até do Milei, que resistiu, né? A Argentina era o único país que estava contra a entrada desse tema, né, no documento final. A Argentina assinou e aderiu, ainda que isso não signifique nada na prática no futuro, mas demonstra a unanimidade. Então, essa já é uma grande vitória, né, da presidência brasileira do G20. Quando o Lula, depois de falar sobre essas coisas aí, pobreza, fome, política social e tal, ele fala, declara oficialmente lançada, e a Aliança Global nasce no G20, mas é para o mundo, é aquela coisa, né, que assim, na época da Assembleia Geral da ONU, eu falei muito sobre isso, o trabalho que estava sendo feito lá pelo ministro Wellington Dias, de ir amarrando apoios, né, amarrando fora do G20. Então, essa é uma instituição multilateral nova, né? Um legado do Lula, como alguém disse aí no âmbito do Itamaraty, algum diplomata, é um legado, sim. Né? Acho que ela tem todas as condições de prosperar e se tornar uma instituição, um programa mundial de combate à fome e à pobreza com muito êxito, porque nasce aí com muito apoio. Né? Claro que os governos mudam, depois aquele que sabotava ou fazia corpo mole, depois é substituído por um mais comprometido, ou vice-versa, né? Mas eu acho que ela tem tudo. Bom, agora falta ver também assim, o resto do documento, se o Brasil vai conseguir contornar resistências que ainda existem a outros pontos, principalmente a resistência da Argentina, que continua não querendo, por exemplo, referências à igualdade de gênero, não quer referências à Agenda 2030 e o combate à mudança climática. Está ali, porque nesse exato momento assim, o trabalho dos diplomatas é contornar essas resistências da Argentina para que haja um consenso no documento. Então, estão conversando, vocês fazem uma ressalva, um rodapé aqui, a Argentina não concordou inteiramente com isso e tal, e acho que no fim disso também vai acabar sendo resolvido, até porque, como disseram para a Argentina, os europeus pressionando muito, porque eles são fiadores do Milei, alguns empréstimos aí de FMI, de Banco Mundial e tal, os europeus pressionando muito o Milei e a delegação argentina. Acho que, no fundo, assim como ele acabou aderindo à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ele vai também retirar esses entraves para que a gente tenha amanhã um documento final por consenso. A adesão da Argentina na última hora. É muito importante porque a posição da Argentina era para evitar a liderança do Lula. Uma das razões era esta, porque a Aliança Global de Combate à Fome e a Fome e a Pobreza é, na verdade, uma proposta do Lula desde o primeiro dia. Isso reforça a liderança do Lula no mundo. E o Milei, naturalmente, parece ser o propósito dele, sobretudo depois que se reuniu com Donald Trump na sexta-feira da semana passada, era tentar inviabilizar, pelo menos no primeiro momento, de orientação à diplomacia, diplomacia argentina, para inviabilizar ou para se opor a essa aliança. Aí, da última hora, resolve aderir. Agora, existem os outros pontos, como você colocou, em que ele ainda faz resistência. Essa é uma preocupação dos outros chefes de Estado aqui. Em relação, por exemplo, à igualdade de gênero, que isso deve constar também no documento, uma discussão nesse sentido. Também ele tem ele faz oposição, ele também é um negacionista da alteração climática, então também a expectativa é que ele venha criar problema. Eu entrevistei hoje à tarde, participei da entrevista coletiva do Alexandre Silveira, e ele estava falando justamente sobre a relação do Brasil com a Argentina, que teve um salto de qualidade, vamos chamar assim, agora nesse último fim de semana. O Alexandre Silveira se reuniu com o ministro da Economia da Argentina, Caputo, se não me engano, ele disse o nome, e ali houve um entendimento, a assinatura de um protocolo de entendimento para que o Brasil compre o gás de Vaca Muerta. Então o Brasil ainda vai construir um gasoduto para trazer o gás para cá. E isso foi resolvido. E aí o que disse o Alexandre Silveira sobre as posições do Milei? Dizendo que o Milei é muito mais discurso do que gesto. Porque depois de várias discussões e de muito discurso, o que se impõe, isso é a palavra do Alexandre Silveira, é a realidade fática. Isto é, a Argentina, no caso do gás, precisa de vender o gás e o Brasil compra o gás, precisa do gás. Então, ele colocou neste ponto, dizendo que é muito discurso a questão pelo menos no que diz respeito a esse acordo, né? E ele falou também da adesão da Argentina a essa aliança global. Ele acha que é mais discurso e menos gesto, foi essa a expressão dele. Então, continua avançando, né? O Brasil tem um diplomata que está à frente, né, dessas negociações, da redação final. A informação que se tem é de que ele já está bem avançado, né, os pontos que vão ser colocados ali, e só que pode, naturalmente, haver mudanças por conta das discussões que estão ocorrendo agora e que todo mundo fala. É o Milei, a dificuldade do Milei, tem que convencer o Milei, tem que ser o melhor é que seja um comunicado consensual, um consenso, para que não haja
manifestação ali da divergência, uma ressalva da divergência da Argentina. E, é claro, o Milei acabou sendo destaque por esse dado negativo, porque o Biden, aqui, né, o Biden enfraquecido, então a presença do Milei é quase que a presença visto como alguém que está fazendo o jogo do Donald Trump. Nesse primeiro, se está fazendo o jogo, vamos dizer que ele não jogou direito, no caso da Aliança Global, porque se não for, se não é do interesse do Donald Trump, acabou ocorrendo a adesão da Argentina. Até porque, né, vocês vão comentar depois, a Argentina está com dificuldade muito grande. E como é que depois o Milei vai justificar perante a sua população que é contra um programa de combate à fome e à pobreza? Coloquei aqui as imagens, né, da chegada do Milei, que foi bastante comentada durante o dia todo, como sendo uma chegada muito fria, e a recepção igualmente fria, né? A recepção aí pelo presidente Lula e pela Janja. Aqui, enquanto eu estou falando, ele está subindo a rampa com a irmã dele, que também é secretária-geral, né? Conselheira, meio guru dele, meio cuidadora, né? Uma relação estranha aí. E aí vocês vão ver que quando ele chega no presidente Lula, não sei se vocês vão concordar comigo, ele parece mais tímido do que emburrado. Sabe uma coisa que eu achei interessante? É essa pastinha dele, que ele carrega essa pastinha para tudo quanto é lugar, né? Acho que é o que para dar segurança para ele. É a pastinha e o óculos. E com a pastinha, ele não precisa abraçar o Lula, né? Não fica, pode ver que nas fotos ele fica abraçado à pastinha, né? E até o pessoal faz gozação lá na Argentina com relação a isso, né? Mas vamos em frente. É só um pitaco nessa pasta do Milei aí que é ridícula, né? E o óculos também. É como se tivesse uma questão terapêutica, né, ali para ele ficar um pouco menos nervoso. Mas é curioso esse momento aí do Milei, porque ele falou muita coisa antes desse evento, né? Ele falou muita coisa, ele sempre fala muita coisa, disse que não ia se comunicar com o Brasil porque não falava com comunista. Eu lembro até de uma sonora que a Márcia Carmo fez na porta de um elevador em que ele falava que não ia ter contato com o Brasil porque ele não fala com comunista. Ele não tinha assinado aí o compromisso de combate à fome, depois, né, no balanço das horas tudo pode mudar, alguma coisa mudou porque ele assinou. Inclusive, ele tinha tido uma postura também muito resistente na COP29, né, no Azerbaijão. Enfim, alguma coisa aconteceu, né, Florestan, que o Milei se tornou aí um pouco mais maleável na presença do presidente Lula. Foi o isolamento, né? Eu acho assim, não aconteceu nada de extraordinário. Ficou muito ruim no final Pegou ali. mal. O isolamento e o discurso dele, da rodada que todo mundo falou, né? Uma rodada de conversa aqui, de pequenos pronunciamentos. Ele foi fazer uma exaltação ao neoliberalismo, sabe? Teve aqueles aplausozinhos tímidos, né, ali, mas não teve ninguém que se empolgasse com ele, né? Foi um negócio assim, xoxo.